Vamos ao vivo agora com a Beatriz Lacerda, porque o ministro do Desenvolvimento Regional está em Alagoas, está acompanhando a situação dos estragos causados pelas chuvas em vários municípios. A Beatriz Lacerda está ao vivo com a gente, tem detalhes das ações do governo federal aqui já no estado. Boa noite, Bia. Olá, Edson, muito boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha nesta sexta-feira. Você falou aí que a chuva está se antecipando, realmente, viu? Ela já começou a cair. Nesse momento, inclusive, eu estava aqui esperando para entrar ao vivo, não estava chovendo. De repente, a chuva já começou a afetar essa região em que nós estamos aqui na Duval de Góes Monteiro. Mas vamos falar agora da visita do ministro do Desenvolvimento Regional aqui a Alagoas, na tarde de hoje, o Daniel Ferreira. Ele fez um sobrevoo de helicóptero passando por 5 cidades: Feliz Deserto, Rio Largo, Barra de São Miguel, Coruripe e também São Miguel dos Campos, que é atualmente a cidade com o maior número de pessoas desalojadas e desabrigadas aqui em Alagoas. São Miguel dos Campos tem mais ou menos 957 pessoas, esse é o número atualizado, enquanto que o estado inteiro de Alagoas tem em torno de 3.500 pessoas afetadas pelas chuvas. Então, para você ter noção, de 3.500 no total, o número repassado pela Defesa Civil, 1.000 praticamente estão só lá em São Miguel dos Campos. Por isso, esta cidade e também a cidade de Rio Largo serão as primeiras a receberem o auxílio do governo federal. E essa foi o motivo da visita do ministro hoje. Ele veio justamente conhecer de perto como é que está a situação nessas cidades mais afetadas, fez esse sobrevoo e à tarde conversou com a imprensa, falou quando esses recursos chegam e também onde eles serão usados no primeiro momento. Vamos ouvir o que disse o ministro Daniel Ferreira. É um momento de prestar solidariedade às pessoas que estão em dificuldade, né? A gente sobrevoou os municípios, a gente viu que as chuvas realmente fizeram estragos, tem casas destruídas, tem pontes que ficaram submersas, agora já está secando. Então, é um momento triste, mas um momento que faz parte do nosso trabalho aqui de vir prestar solidariedade para as famílias. Como é que esse apoio vai ser prestado do governo federal? No primeiro momento, o que a gente faz é liberar recursos para assistência e socorro, né? Então, os municípios que tiveram a situação de calamidade decretada e que tiveram reconhecimento federal pela União, que já tem publicação em Diário Oficial Extra, eles solicitam o recurso, constrói junto com a nossa equipe que está aqui em loco e a gente libera para fazer cestas básicas, água, kits de higiene, limpeza, colchões, que é o primeiro atendimento que a gente faz. Depois a gente parte para liberar recursos para fazer restabelecimento de serviços essenciais. Então, limpeza urbana, desobstrução de vias, restabelecimento de energia, abastecimento de água que eventualmente tenha sido suspenso pelo desastre. E depois, né, no terceiro momento, a gente libera recursos para reconstrução de infraestruturas públicas e casas que eventualmente tenham sido destruídas. Esses representantes desses municípios agora que devem procurar o Ministério, solicitar esses recursos, em quanto tempo eles começam a ser liberados? Perfeito. As primeiras liberações, essas de socorro e assistência, ocorrem quase em tempo real. Em menos de 24 horas a gente faz as liberações. E a nossa equipe vai ficar aqui a semana toda ajudando os diversos municípios que tiveram problema. A gente começou por Rio Largo, por São Miguel dos Campos, que foram as duas piores situações, e a gente vai falar com os outros nos próximos dias. Pois é, então o ministro já saiu aqui da base da Polícia Rodoviária Federal, foi aqui que o helicóptero pousou, depois desse sobrevoo que foi feito em pelo menos 5 cidades aqui do município. Uma visita importante do governo federal, a presença do ministro do Desenvolvimento Regional, o Daniel Ferreira, que já se colocou aí de pronto para atender as cidades mais afetadas. Teve contato com alguns dos prefeitos, a prefeita de Feliz Deserto e o prefeito de Rio Largo, por exemplo, estiveram aqui nesse encontro para debater com eles a forma de receber esses recursos, a forma mais rápida, porque é preciso reconhecimento do governo federal dessa situação de emergência para que esses recursos sejam assim liberados. Isso já aconteceu, viu? Hoje mesmo, a Secretaria Nacional de Defesa Civil do Governo Federal reconheceu situação de emergência em 9 municípios de Alagoas, que foram a Barra de São Miguel, Boca da Mata, Coité do Noia, Roteiro, Coruripe, Marechal Deodoro, Penedo, Santa Luzia do Norte e também a cidade de Rio Largo, que também tem um número grande de pessoas desabrigadas. De acordo com o prefeito Gilberto Gonçalves, lá em Rio Largo são cerca de 400 famílias que estão nesse momento sem casa, não podem voltar para casa, estão
estão ficando em abrigos. Então foi importante esse contato, né, do ministro com alguns prefeitos aqui de Alagoas, e ele já disse que a partir da publicação, portanto, dessa portaria no Diário Oficial da União, reconhecendo a situação de emergência em 9 cidades, agora esses municípios já citados podem fazer contato com o Ministério para receber esses recursos. Eu conversei, inclusive, com o prefeito de Rio Largo, o Gilberto Gonçalves. Ele falou para a gente onde essa verba será aplicada assim que chegar. A gente fala de imediato, mas tem todo um trâmite burocrático, não é assim em 24 horas. Ele disse, o prefeito, que em cerca de 8 dias é que esse dinheiro, essa verba do governo federal deve ser oferecida e paga à Prefeitura de Rio Largo, que assim vai usar esse dinheiro para ajudar as famílias afetadas. Vamos ouvir o que disse o prefeito de Rio Largo. Nós temos hoje, em média, mais de 400 famílias desabrigadas, mas tudo dentro do controle, da normalidade. O ministro está sendo muito sensível. Essas questões de alagamento que tem são pontuais. Nós estamos tentando já vai fazer um trabalho de prevenção com os projetos de macrodrenagem que o município está apresentando ao Ministério. O Ministério hoje deixou tudo equilibrado da receita que a gente precisa para dar segurança a essas famílias que estão desabrigadas no município. Assim que esses recursos chegarem, e tem prazo para isso, onde vai ser investido? A questão assistencial, de alimentos, de colchões, de medicamentos. Bom, a gente falou aí com o prefeito de Rio Largo, dizendo que é um dinheiro para assistência imediata às famílias que estão hoje fora de casa, estão em abrigos e dependem totalmente do auxílio dos governos municipal, estadual e até federal para essa manutenção nos próximos dias, porque eles nem sabem quando vão poder voltar para casa. Agora, esse dinheiro não se fala muito em cifras, em montante. Perguntei para o ministro quanto seria esse valor destinado para ajuda só aqui em Alagoas, e há a informação de que pelo menos 2,5 milhões de reais vão ser enviados nesse primeiro momento para ajudar principalmente a cidade de Rio Largo e também de São Miguel dos Campos, primordialmente nesses municípios que tem um grande número de pessoas afetadas pelas chuvas. Então foi uma cifra que se falou aqui inicialmente de 2,5 milhões de reais. De maneira mais imediata, dinheiro que vai chegar nos próximos dias. E com relação ao número de municípios que estão em situação de emergência, na análise da Defesa Civil Nacional, essa lista pode aumentar. Até agora são apenas 9 já citados e publicados no Diário Oficial da União, mas o ministro também me disse que, com certeza, nos próximos dias, essa lista vai crescer. Por exemplo, Maceió ainda não está nessa lista de situação de emergência, mas isso deve acontecer dependendo da análise da equipe do Ministério do Desenvolvimento Regional, que vai passar os próximos dias aqui acompanhando o trabalho da Defesa Civil Estadual. Portanto, é isso. Foi uma visita importante para selar esse acordo do governo federal com os municípios tão afetados, né, aqui no Nordeste, em Alagoas. A sinalização de que essa verba vai chegar de maneira emergencial e, para isso, era necessário decretar a situação de emergência em algumas cidades, o que já foi feito. Essa lista já tem 9 municípios, mas deve aumentar. E só a partir dessa publicação, desse reconhecimento, é que esses recursos chegam do governo federal para ajudar essas famílias. No primeiro momento, garantindo assistência básica, né, com alimentação, moradia, com remédios, e depois para projetos de infraestrutura nessas cidades, como também disse o ministro, né? Primeiro precisa saber o que realmente foi a chuva que destruiu, o que a chuva afetou. E nesse sentido, esses recursos de infraestrutura devem ser aplicados depois que cada município apresentar os seus projetos de reestruturação. Então, no primeiro momento, a verba vem para assistência mesmo, de maneira urgente. E depois, em um segundo momento, aí cada município vai pleitear, junto ao governo federal, a aplicação de recursos, né, o envio de verbas para manutenção de pontes, estradas e prédios públicos que ficaram afetados por esse temporal. Edson. Perfeito, Bia. E como você falou, e o ministro inclusive confirmou, né, hoje são 9 municípios reconhecidos pelo governo federal, mas a gente lembra, por exemplo, que o governo do estado já tinha decretado ontem a situação de emergência em 33 municípios. Então, assim, é possível que essa lista federal possa também seguir com mais municípios, assim como nós temos no decreto estadual. Não é? E é claro que as prefeituras precisam mostrar, né, passar os dados, informar de forma transparente a situação em cada um dos municípios, para que esses requisitos, né,
da decretação do estado de emergência sejam atendidos e aí sim as verbas, por exemplo, do governo federal possam chegar a essas cidades e, em especial, às famílias, né? Porque a situação pior é dessas famílias que estão, de fato, desabrigadas, sem ter para onde ir e, claro, que precisa ter uma reconstrução e a gente sabe que isso custa muito dinheiro e é fundamental o apoio do governo federal. Muito obrigado, Beatriz, pelas suas informações ao vivo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações também com você, tá?